É pastor da primeira igreja presbiteriana de Casa Caiada, Olinda, Pernambuco, desde 1994 e é professor do Seminário Presbiteriano do Norte desde 1999. Coordenador da pós-graduação do Seminário Teológico Betel Brasileiro em João Pessoa, na Paraíba. Também ministra em diversos cursos de mestrado no Nordeste. Ele tem sido palestrante de congressos e conferências no Brasil. Foi um dos representantes brasileiros no Congresso Lausanne III, na África do Sul. Seus estudos e análises estão voltados para a missiologia urbana e para o ministério pastoral. Autor dos livros Cidades do Interior e Cidades para a Glória de Deus. E com vocês, Sérgio Lira. Mas, irmãos, vamos dar início então a essa primeira trilha. Convidar os irmãos, colegas, irmãs que estão lá atrás, venham aqui mais para frente aqui, que nós vamos dar início, não é? Vamos conversar nesses 50 minutos que nós temos aqui na frente agora e podemos compartilhar com vocês algumas instruções da palavra de Deus. Eu quero que você cubra a cabeça nesse instante, que você ore a Deus agora, peça a Deus que lhe dê sabedoria, entendimento, palavra fácil, ministrada do próprio coração de Deus para você. Alguns minutos rapidinho, mas importantes na presença do nosso Senhor. Ouve, Senhor, a nossa oração e nos dá graça e sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos isso. Amém. Irmãos, esse é um assunto que parece que está borbulhando na vida dos congressos, dos encontros, revitalizar. E toda vez que a gente pensa em revitalizar, parece que a gente já está pensando que as coisas estão morrendo. Alguém parece que já está perto do necrotério, ou está na UTI. E quando as coisas chegam a esse nível, irmãos, de que é necessário uma intervenção, digamos, de alguém com muita capacidade e conhecimento, nós não vamos encontrar facilmente essas pessoas. Nós não encontramos médicos plantonistas de UTI em qualquer lugar, em qualquer esquina. Nós não encontramos também pessoas capacitadas para lidar com os problemas que acontecem da igreja, quando eles se tornam problemas muito graves, quando eles se tornam problemas muito sérios. Às vezes, essas grandes dificuldades que acontecem em algumas igrejas é o acúmulo do gota a gota ao longo do tempo de problemas ou dificuldades que deviam ser tratadas de uma maneira mais tranquila e geralmente são tratadas de uma maneira à luz de um bisturi, cortando, perdendo, tirando e até tendo que lançar fora. O que eu pretendo fazer com vocês nesse período de trilha, de uma maneira bem prática, é analisarmos algo interessante que está registrado no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 2 em diante. E se você notar este livro, algumas pessoas dizem que Jesus Cristo não escreveu nada do próprio punho, é verdade. Mas há 7 cartas e um livro inteiro que praticamente foi ditado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E eu não quero aqui deixar detalhes de correntes de interpretação escatológicas acerca das 7 cartas do livro de Apocalipse, se a questão é historicista, se a questão é ideológica, se a questão é histórica, não é? Ou simplesmente algo que diz respeito a eras. O que eu quero colocar para vocês, em primeiro lugar, no que eu vou abordar, é o fato de que havia, e há um mapazinho só para você entender, aquelas igrejas, elas realmente existiam e fazia parte de uma rota ou de uma estrada romana chamada a Via C. E por ali nós temos a sequência, e o Senhor Jesus cita para João esta sequência que faz parte da rota. Algumas coisas interessantes estão conectadas do capítulo 1
e do capítulo 2 do livro de Apocalipse. A primeira coisa é que o livro do Apocalipse não é um livro, digamos assim, mais sagrado ou de maior autoridade por causa das visões e dos relatos especiais e até miraculosos que aparecem. Mas o livro de Apocalipse ele tem que ser entendido como uma realidade escrita para a igreja. E é nesta perspectiva que nós vamos entrar. O livro começa dizendo que era um dia de domingo, primeiro dia da semana, e João estava naquela ilha preso. Provavelmente João já devia estar aí perto dos seus 90, quando se fala a tradição, ou talvez até mais. Mas o fato é que ele estava ali, ele havia sido mandado para aquela ilha chamada Pátamos, e ele estava sozinho, e ele disse que era o dia do Senhor, quando de repente aparece diante dele, ou nas costas dele, melhor dizendo, algumas coisas que ele não conseguia entender, e quando ele se vira, ele fica de frente com algo que ele não consegue descrever direito. E ele começa a fazer analogias. O irmão depois pode ler esse capítulo 1, mas você vai entender onde é que eu quero chegar. É que quando João vê aquele quadro da revelação de Deus em Cristo, ele cai no chão como que diz que está morto. Mas de repente, irmão, a Bíblia diz que o Jesus glorificado coloca a mão no seu ombro e diz: eu sou aquele que estive morto e agora vive. Eu não sei se a sua mente recorda que João era aquele que inclinava a sua cabeça no peito do mestre. E ele não conseguia fazer a associação do Cristo que ele andou por 3 anos com o Cristo glorificado que ele estava vendo. E eu posso imaginar o coração daquele pastor, já idoso, ouvindo essas palavras: eu sou aquele que estive morto, mas agora vive. João, sou eu. É tempo de você me ouvir. Eu sou o começo, sou o alfa, eu sou o ômega. Levante-se, escreva: eu sou aquele que ando por meio dos candelabros e tenho na minha mão as 7 estrelas. O texto, na palavra do próprio Jesus, interpreta e é o que nós vamos usar hoje. Jesus Cristo disse: os candelabros são as igrejas e as estrelas são os pastores ou os anjos da igreja. A palavra anjo, você sabe, significa mensageiro. Aquele que tem uma palavra de Deus para a igreja e com a igreja. E quando você analisa as 7 cartas do Apocalipse, você vai encontrar algumas características bastante interessantes que eu vou mostrar para vocês agora na multimídia. Pelo menos 3 delas. Primeiro, o anjo da igreja é o seu pastor. E mesmo, preste atenção nisso, mesmo que o problema não seja dele, o problema é da igreja, mas a fala é contra ele. O pastor pode não ser o causador do problema na igreja onde ele está, mas ele é o responsável pelo problema que está na igreja. E é por essa razão que em todas as cartas a palavra é para o anjo e a expressão se repete: tenho contra ti. E a gente entende um pouquinho o que o pastor Ricardo falou ontem. É que o peso do Senhor pesa mais, Ricardo, pesa mesmo. Os problemas da igreja pesam contra um pastor. Eu costumo dizer mais ou menos assim, irmãos: quando você vai para um médico e você tem um câncer, ou o paciente tem um câncer, o médico diagnostica tudo o que você tem que fazer, prescreve tudo, mas quando você sai do gabinete de um médico, você leva todos os seus problemas com você, e o médico não fica com absolutamente nada. Mas quando você entra com um câncer no gabinete de um pastor,
O problema não sai quando você sai do gabinete. Começou ali com o pastor. E ele vai te acompanhar até o desfecho. E quando se trata de igreja, irmãos, o problema não é mais 1 para 1. 1 para 1 é da membresia para o pastor. Agora para o pastor é de 1 para muitos. Mas o membro não vê 1 para muitos. Vê 1 para 1. O pastor, eu estou precisando, mas ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, e em graus diferentes, em necessidades diferentes, e o Espírito Santo está dizendo, pastor, se você foi vocacionado para isso, essa responsabilidade é sua. Tenho contra você, como admoestação divina, a responsabilidade de cuidar e de pastorear a igreja. Vamos falar um pouquinho também sobre alguns aspectos interessantes, porque quando nós olhamos assim, parece que eu estou contrapondo tudo aquilo que o Ricardo falou ontem à noite, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque você não pode perder de vista que você está dizendo que é líder de uma igreja, que você é vocacionado para o ministério de cuidar de pessoas, e você não entender que isso é um peso. Os profetas disseram, peso do Senhor é este. Várias vezes eles disseram isso. Se você quer cuidar da igreja, se prepare para ter seus problemas, mais os problemas da igreja. Vou abrir um parênteses, eu estava num dentista, quando eu era pastor em Cuiabá, Mato Grosso. Aí ele olhou para mim e disse, de pastor eu não cobro nada. Ele disse, por quê? Porque pastor não pode pagar? Ele disse, não. Porque pastor tem problemas demais para se preocupar com dinheiro. O pastor não devia ter problema de manutenção, porque ele já se envolve demais com questões financeiras. Eu não paguei nada para aquele dentista mesmo, não. Porque ele estava falando uma verdade, irmãos. A carga pastoral, e nós encontramos isso em todas as 7 cartas, é dada por Deus para você. Mesmo que o problema não seja seu. Mas há também algo mais que em todas as cartas aparecem. Elas trazem o verbo conhecer. E esse verbo está ligado ao dono, ao noivo, ao Senhor da igreja, e não a você. E a palavra vem, conheço as tuas obras. Eu sei o que está acontecendo. O Senhor da igreja sabe, Ele não está ignorado o que está acontecendo, Ele não está alheio ao problema que está acontecendo na igreja. Jesus não está amarrado com o que está acontecendo no século 21. E não se mexe com a igreja sem que o Senhor, na sua soberana vontade, deixe. Afinal de contas, o povo dele, segundo as Escrituras, é como a menina do seu olho. Quem mexe com o meu povo, mexe com a menina do meu olho. Tente, faça um exercício rapidinho com o seu dedo, com o olho aberto, tente encostar sua mão no seu olho. Se você tentar isso, você vai ver que o seu corpo vai reagir de uma forma totalmente proibitiva. Deus continua e vai sempre ser até o final o Senhor e o dono da igreja. Entretanto, irmãos, a palavra de Deus também diz, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Essa expressão me dá o direito de pensar da maneira positiva, ou seja, que alguém pode fazer a obra do Senhor de uma forma relaxada, ele também pode fazer a obra do Senhor de uma forma com excelência. Se ele fizer com uma forma relaxada, haverá danos e prejuízos. Se ele fizer de uma forma excelente, haverá ganhos e benefícios. Portanto, entrei num terreno que eu não consigo explicar, eu só creio. Onde é que fica isso que eu acabei de falar da soberania de Deus e a responsabilidade humana? Eu só sei lhe dizer que as duas coisas existem. Que você é responsável pelos seus atos, mas você não pode nem triscar, nem arranhar os propósitos de Deus. Como é que essas duas coisas encontram harmonia na minha mente? Eu não consigo. Mas eu sei que elas estão bem harmonizadas na mente do meu Deus.
Então eu prefiro crer, entendam com muita atenção o que eu estou dizendo, eu prefiro crer e trabalhar como se as coisas dependessem do meu agir. Eu sei que não depende integralmente, mas eu ajo como se assim fosse, para impor a mim mesmo, como o apóstolo Paulo disse, o máximo que eu posso para apresentar diante de Deus uma obra com excelência. Terceira coisa é que eu indago por que 7 cartas? Por que está conteúdos diferentes em 7 cartas? É o óbvio, mas às vezes nós nos esquecemos disso. É que, irmãos, igrejas locais são comunidades com problemas e dificuldades diferentes. Pastores, cuidado com o seu caderninho de sermões. Eu tinha um caderninho de sermão, e eu usava esse caderninho de sermão. O Senhor fez um ladrão roubar o meu carro, na garagem da minha casa. Eu achei esse carro no mesmo dia à noite. Digam o que é que tinham levado. Minha Bíblia e o caderninho de sermão. O resto estava tudo no lugar, até o toca-fita. Naquela época era assim, toca-fita, viu? Só levar o caderninho de sermão. Eu disse, Senhor, eu entendi. Sabe por quê, pastor? Porque às vezes você pensa que o remédio que você deu para uma igreja é para ser dado para outra. Ou alguns pastores pensam que tem que dar toda a farmácia para a igreja. Eles começam dando AAS, mas o cara precisa de Ziprol. Eu quero Z, mas você não tomou o A. Não é assim que nós damos remédios. E tem gente que acha que deve dar a Bíblia, começando do Gênesis, para pegar até o Apocalipse no final do ministério dele. Mas, meus irmãos, por que Paulo escreveu 14 cartas diferentes? Por que Jesus Cristo mandou fazer 7 cartas diferentes? Porque as necessidades da igreja local são diferentes. E você, como líder, precisa aprender isso. Precisa entender que deve depender do Espírito de Deus, deve depender daquele que conhece a igreja, para saber quais as características e os problemas da igreja onde você está. Na trilha da manhã eu vou entrar um pouco mais nessa perspectiva da igreja como comunidade humana, na perspectiva de seres humanos se envolvendo. Mas hoje eu quero ainda continuar nesta linha. Deixe-me trazer alguma coisa interessante agora, mostrando a igreja e suas necessidades, e vou usar como ponto de partida apenas a carta para a igreja de Éfeso. Essa igreja não existe mais, mas foi uma comunidade estabelecida, fundada pelo apóstolo Paulo. Depois Paulo mandou para lá Timóteo. Depois de Timóteo, o apóstolo João pastoreou. E algo interessante que não está nas escrituras, mas a história da igreja conta, que quem sucedeu João no pastorado da igreja de Éfeso foi Onésimo, aquele escravo que Paulo discipulou em Roma. Muito provavelmente o que estava acontecendo quando João anota os escritos de Jesus para a carta de Éfeso, o pastor era Onésimo, um homem educado teologicamente com o apóstolo Paulo. Não precisamos gastar mais tempo do que isso, vamos um pouco mais na frente e olharmos o que o texto diz sobre esta igreja. Jesus, quando diz, conheço as tuas obras, ele destaca algumas coisas. Ele destaca primeiro, que a igreja trabalhava com dedicação. Uma igreja dedicada. Uma igreja que trabalhava com dedicação e perseverança. Ela estava ali insistindo naquilo que havia sido ensinada. Diz também que eles rejeitavam falsas doutrinas, a igreja instruída, preparada, aí podemos dizer assim, vacinada quanto a heresias. Também Jesus disse que ela era capaz e foi capaz
de discernir quem eram os falsos apóstolos. Uma capacidade de discernimento, algo que é colocado na Bíblia como muito importante e interessante, que é o fato da igreja de Bereia ouvir e verificar nas Escrituras. Essa igreja não é como igreja do século 21, que muitas pessoas simplesmente por ouvirem o seu pastor falar, dizem, fulano de tal disse isso. Eu disse, e daí? E daí? As nossas igrejas hoje não estão sendo como essas igrejas de Éfeso. Nós somos seguidores do que homens estão dizendo e não mais do que a Bíblia está dizendo. Eu tenho uma posição de fulano. Eu penso como fulano. Mas se você perguntar para essas pessoas, e a Bíblia diz o quê? Muitas delas não sabem responder. E Jesus continua dizendo, esta igreja é uma igreja fiel, é firme na fé, e uma igreja leal a Cristo. Queridos, sejam francos, com todos esses adjetivos e qualificações que o Senhor Jesus Cristo dá para a igreja, me responda, essa igreja precisaria de revitalização? Você acha? Quantos acham que essa igreja precisaria de revitalização? Só uma. É mesmo. Eu queria ser pastor dela. Essa igreja é muito boa, pastor. Se a minha fosse assim, eu queria metade dessa reputação. Mas é justamente nesse contexto que eu quero inserir para vocês qual era a doença da igreja de Éfeso. Eu estou usando alguns nomes modernos. Primeiro, ela é a igreja de uma obesidade doutrinária. Segunda, era uma igreja com esterilidade missionária. Terceiro, uma igreja sem motivação que agrada a Deus. Irmãos, aqui há coisas importantes a serem colocadas, muito importantes. Eu tenho presenciado e tenho visto, por causa do meu envolvimento com o mundo acadêmico, o grande tempo que é gasto nas discussões teológicas para responder perguntas que ninguém está fazendo. Ninguém está perguntando. Mas as pessoas estão discutindo lá. Será que Jesus faz xixi no céu? Ele é 100% homem. E as necessidades fisiológicas dele, vai para onde? Tem esgoto? Como é isso lá no céu? E outras perguntas desse tipo que ninguém está perguntando, mas eu vejo essas questões discutindo, e às vezes preocupações maiores com problemas de outro século do que do nosso próximo século. Eu estou vendo uma comunidade que sabe responder muitos problemas e muitas definições doutrinárias. E sabe muito, não sabe pouco não. Mas entenda o que eu vou dizer agora com muita atenção. Eu como todo dia. Eu me alimento todo dia. Se eu não me alimentar, eu morro. Mas eu não vivo para comer. Eu durmo, se me deixarem, 16 horas por dia. Mas normalmente vai de 8 a 9. Se eu não dormir, a minha mente entra em estado de crise e eu vou pirar. E eu vou deixar de ser eu mesmo, mas eu não vivo para dormir. Todo dia eu faço asseios, eu tomo banho, mas eu não vivo para essas coisas. Irmãos, há coisas essenciais na vida que se você não fizer, você morre. Mas estas coisas não são o propósito da sua vida. Agora entenda porque eu estou falando de obesidade doutrinária. Uma igreja não pode viver sem doutrina. A doutrina é como os trilhos de um trem. A pior coisa para um trem é não ter trilho. Mas a coisa mais insana que eu já tenho visto por aí é construir trilhos que não vão passar trem. Para quê? Trilhos de doutrinas, nunca vai passar um trem ali. Por que você está construindo essas coisas?
Essas duas coisas precisam estar casadas. Eu como, eu durmo, eu me asseio e faço várias coisas como essenciais na minha vida com um propósito. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Irmãos, o que eu vou defender, ou a minha postura que eu vou colocar aqui agora, é mostrar como é que uma igreja, com uma reputação tão boa, vou botar entre aspas, doutrinariamente tão sadia, ao ponto de reconhecer heresias, de não aceitar falsos líderes, de se manter fiel na advertência, e esta igreja ser considerada como alvo que precisa ser revitalizada. Eu sou muito franco a vocês, se eu fosse o pastor dessa igreja, eu não seria capaz de notar esse problema. Ou o Espírito Santo revela esse problema, ou o pastor ele não vai conseguir notar essa dificuldade. E é por isso que nas sete cartas, Jesus faz a advertência: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é o tempo que eu tenho ou é o tempo que eu falei? Ok. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deixe-me caminhar. Qual seria então, irmãos, o diagnóstico para esta igreja? Bom, eu disse que essa igreja tem obesidade doutrinária, tem esterilidade missionária. Pastor, fala disso lá não. A Bíblia fala de uma coisa, irmão, chamado primeiro amor. Eu defendo a tese que esse primeiro amor reflete tudo aquilo que no nosso coração estava borbulhando quando a graça de Jesus chegou para nós e nos salvou. Você se lembra desse dia? Você se lembra do dia em que Jesus Cristo te chamou das trevas para a luz? Você se lembra do dia que consagrou a sua vida para o serviço do Senhor? Você se lembra do dia que diante de todos você se dobrou e você foi ordenado pastor, presbítero, não sei, o líder, o ministério? Você se lembra do dia quando a igreja orou e os líderes impuseram as mãos sobre a tua cabeça? Você se lembra? Como o seu coração palpitava, como você falava e de como você tinha uma satisfação imensa dentro de você de falar de Jesus. O nome disso, irmãos, é primeiro amor. A igreja neste mundo, escrevam se quiserem, a igreja neste mundo existe com um propósito. Neste mundo, assim como o Pai me enviou, disse Jesus, eu envio vocês. Alguém pode dizer, pastor, mas esse versículo 18 do capítulo 17 de João, Jesus está falando para os apóstolos. É verdade. Mas no versículo 20, Jesus disse, Pai, eu não estou apenas orando por estes, mas por aqueles que ainda vão crer. Costumo dizer, meus irmãos, que tem uma palavra na Bíblia em que Jesus Cristo orou por mim, que um dia ia crer na palavra dele. Jesus orou por mim e disse, eu quero que você seja continuador da minha obra. Portanto, há uma natureza, há um DNA missional na igreja. Neste mundo, a igreja existe para a missão. É claro que quando nós sairmos daqui, outras coisas vão se descortinar e outras realidades vão se abrir para a igreja. Mas aqui nós somos os continuadores da obra de Cristo, irmãos. E se você falha nisso, você falha na essência. 3 colegas pastores lá no seminário, conversando, eu cheguei na roda, e um deles estava compartilhando uma crise. Dizendo, eu estou em crise no meu ministério. Eu prego,
Eu não sinto a igreja praticando o que eu prego. E aí um outro colega chegou e disse, deixa eu me fazer 3 perguntas. O conselho da igreja está contra você? Ele disse, não. A igreja está contra você? Ele disse, não. Teu salário está atrasado? Ele disse, não. Deixa de besteira, rapaz. Está chorando de barriga cheia? Meu irmão, eu fiquei tão decepcionado daquilo dentro do seminário, que eu digo, eu vou dizer o quê? Onde é que eu estou? Na Bolsa de Valores ou no seminário? Onde é que eu estou? Onde a estabilidade para me sentir angustiado com a minha vida pastoral não é mais se a palavra de Deus está sendo ouvida, guardada e praticada, mas se eu estou com um bom conceito com a liderança, um bom conceito com a igreja, e meu salário está regular. Quando essas coisas começam a acontecer, e eu agora vou assinar a lista do Ricardo, enquanto não tiver um líder chamado, vocacionado, capacitado ministerialmente, na frente de uma comunidade, essas mudanças não vão chegar. E isso eu encontro base nas Escrituras. A palavra é ao anjo. É para você, pastor. É você que vai lidar com esse problema. Essa igreja é doutrinariamente sadia, mas missionariamente estéril. Essa igreja que você está com ela aí, caro Onésimo, é uma igreja fiel nas Escrituras, mas é uma igreja que conhece doutrina demais sem praticar. E sabe o que está acontecendo? Está virando um ritualismo, sem devoção, sem ânimo, sem vibração, sem um coração que aquece. Irmãos, crescimento de igreja dá problema. Se você é líder e não quer ter problema, não se preocupe em fazer a sua igreja crescer. Esqueça isso. É que nem menino pequeno. Você compra um tênis para o menino, daqui a 6 meses parece que o tênis não cabe mais. Você compra uma roupinha para o bichinho que é recém-nascido, caro para dedéu, daqui a pouco não cabe mais e não serve, tem que dar para outro. E à medida que o tempo passa, você vai tendo problemas do crescimento. Se você não quer ter dificuldade com a igreja, não cresça. Mas eu quero fazer uma advertência muito séria para você. Primeiro, Jesus Cristo disse, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é o menor, um dos menores. Mas quando plantado, ele cresce e se torna uma árvore, a maior das hortaliças. Eu costumo dizer que o reino de Deus ele só começa pequeno, mas ele não termina pequeno. Eu também quero advertir para vocês que o Senhor coloca nas Escrituras, lá no capítulo 24 de Mateus, 3 parábolas muito interessantes, que o tempo não nos permite discutir nem adentrar, mas você vai entender o que eu estou falando, onde ele fala dos valores do reino, da pérola preciosa, do homem que encontra um grande tesouro no campo, e também fala ali daquela pessoa, do administrador que saiu e deixou todos os seus bens para ser administrado. 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Estão lembrados disso? Agora me responda. Jesus Cristo está dizendo, o reino de Deus é semelhante a isso. Uma pérola preciosa, um grande tesouro, valores especiais de um administrador. Quais são, ou o que é, de mais valor no reino de Deus? O que é? Pode responder. O que tem de mais valor no reino de Deus? Pessoas. Jesus Cristo morreu por pessoas.
O que tem de mais importante no reino de Deus é pessoas. E se aquilo é um exemplo do reino de Deus, sabe o que é 1 talento, 2 talentos, 5 talentos? Gente. Gente. Quanto você, como pastor, valoriza cuidar de gente? Tem aquele fulano que recebe a igreja com 80 membros e depois de 10 anos entrega a igreja com 80 membros. Sabe o que ele vai ouvir? Servo mau. Eu te dei 80, você me devolve 80? Irmãos, eu não estou aqui caindo em termos de números. Alguns pastores têm dificuldades com números. Eu não tenho dificuldades com números, porque meu Deus mandou escrever um livro só de números. Não é verdade? Gênesis, Êxodo, Levítico, números. Então Deus mandou escrever um livro. Eu não sei para que está aquele livro. Muitas vezes eu fico pensando, Senhor, para que tanto número? E tanto, e tanto, e tanto, e tanto, e tanto, e tanto. Aí até conheci que um homem se converteu no livro de números. Como? Isso foi quando eu estava lendo quanto tempo os caras viveram. Fulano viveu tantos anos e morreu. Fulano viveu tantos anos e morreu. Eu disse, se ele viveu tantos anos e morreu, eu vou morrer também. Eu preciso resolver minha vida. E foi buscar o Evangelho. Veja como Deus faz as coisas, né? Mas, meus queridos, quando você lê o livro de Atos está cheio de números. Quantos se converteram na primeira pregação de Pedro? 3.000. Alguém se preocupou em contar? Quantos se converteram na segunda pregação de Pedro? 5.000. Alguém se preocupou em contar? Quantos se convertia o número todo dia na cidade? Não tem um número, mas diz, todo dia o Senhor aumentava o número daqueles que ia crendo no Evangelho. Irmãos, nós temos que entender que quando você desassocia essa estrutura evangelística da igreja local, você está com um problema. Qual é? Abandonou o amor pelas pessoas, deixou de dedicar-se com ardor ao testemunho que é peculiar aos novos convertidos, e a firmeza doutrinária e a luta contra as heresias sem amor viabiliza ou pode viabilizar a perda do ardor evangelístico. E isso produz inércia e até abandono da tarefa missionária. Queridos, há um dano muito grande por um conceito que se espalhou no nosso meio. Mais ou menos assim. Eu queria... Isso agora é verdade. Vou fazendo essa pergunta aqui agora. Todos os missionários que estão conosco aqui nessa tarde, por favor, você fique de pé aí. Os missionários que estão aqui conosco. Missionários. Esse é o dano. Você sentado foi danificado. Você foi danificado por esse conceito. Crente líder, crente pastor, não se vê como missionário. Imagine um membro da sua igreja. Imagine isso. Isso foi causado pelo século XIX, na minha interpretação, onde a grande ênfase missionária estava ligada a mandar homens e mulheres para outros países. E houve uma associação muito forte entre missionário com lugares distantes para pregar o Evangelho. Ora, se aquele que se envolve com missão está sempre ligado com a obra missionária fora, quem fica é o quê? Não sei. Membro da igreja? Crente comum? Existe esse negócio de crente comum? Crente comum é o missionário. A ordem não é essa, irmãos. Eu creio que uma das razões de muitos missiólogos estarem tentando mudar o termo é justamente por causa desse conceito perverso, antibíblico, de que missionário é apenas para alguns, e estão introduzindo o contexto missional. A vida como uma missão. E é aqui que eu quero encaixar o que você disse para vocês.
Eu preciso de doutrina para fazer missão. Eu preciso de adoração, porque a minha missão é adoração. Eu preciso de comunhão, porque a comunidade é que me produz essa realidade. Eu preciso de didascalia, de ensino, e ao mesmo tempo eu preciso de aprendizado, discipulado na igreja, para que podermos juntos aprender e fazer a missão. E eu preciso de diaconia, de serviço, para juntos podermos agir e mostrar a obra de Cristo. Mas isso para a missão. Então, missão, irmãos, não é não é um evento na igreja. Missão deveria ser o estilo de vida da igreja. Tá na frente, pode voltar. Está muito adiantado aí, amigão. Bota para o diagnóstico. Background. Backup. Aí. Esse estilo de vida da igreja, queridos, é que precisa ser revisto. A igreja de Éfeso estava no automático. Por isso que eu digo que eles estavam com obesidade doutrinária. Estudando, e não praticavam o que estudavam. Deixe-me caminhar, porque o tempo não permite muito tempo. Qual é a orientação bíblica para a revitalização? No próximo slide eu vou mostrar para vocês aí pelo menos 4 aspectos. Primeiro, o primeiro amor tem ênfase em Cristo e falar do que Deus fez na vida do pecador regenerado. Quem tem ouvido acerca de Cristo através de você? Qual foi a última vez que alguém ouviu de Jesus pelo teu testemunho ou pela tua palavra? Se você está demorando para pensar, é muito provável que você já esteja vivenciando a esterilidade missionária. Estamos muito aquém daquilo que é esperado de ir por todo mundo. Isso implica em Natal, isso implica onde você mora, onde você trabalha e onde você estuda. E anuncia Cristo. O texto diz que a responsabilidade é direcionada para o pastor. Pastor, se você está vendo uma igreja que não se vê como missionária, você é o responsável para levá-la a essa consciência missionária. Vai ter que pensar como. Você vai ter que traçar um processo. Como você vai pegar essa igreja, que não é missionária, e levá-la até ser uma igreja missionária? Isto é um processo de revitalização. A igreja de Éfeso estava precisando disso. O texto continua dizendo que Jesus afirmou: veja aonde foi que vocês caíram. Eu vou gastar 2 minutinhos analisando a igreja presbiteriana, da qual faço parte. Até 1905, a grande ênfase da igreja presbiteriana do Brasil era a evangelização 1 a 1. Membro pregando para não membro. Igreja indo para não igreja. A fé se dirigindo para a não fé. Isso levou a um crescimento forte na igreja. Mas em 1905 houve uma reunião e houve uma decisão nacional de investir em classes mais abastadas através da educação. E a igreja começou a abraçar a evangelização indireta, através de colégios, através de hospitais. E aí surgiram os grandes colégios, a Universidade Mackenzie, Colégio Agnes Este, Instituto de Castro, e colégios espalhados por esse Brasil todo. Porque eles achavam que, através dos colégios, eles iam chegar nos pais e nos alunos, influenciando uma geração para frente. Irmãos, isso foi um tiro no pé, na nossa estrutura de ser igreja. A igreja não conseguiu manter a sua estrutura de evangelização
quando ela se deslocou disto, mas eu faço um paralelo. A partir de 1944, 45, quando a guerra acabou, milhares de pessoas que haviam sido enviados para a Amazônia no programa da borracha foram impactados pela pregação do Evangelho de homens da Assembleia de Deus, lá de Belém do Pará. Eram cerca de 400 mil nordestinos que foram para a Amazônia. Acabou a guerra, não tinha mais necessidade de borracha, os nordestinos voltaram para a sua terra. Só que, meus irmãos, muitos destes nordestinos que voltaram, eles agora eram crentes assembleanos. E eu costumo dizer que a Assembleia de Deus, ou crente da assembleano, é fio energizado descapado. Se você encostar, leva choque. Você encostou no assembleano e faz, estou na prova. Ou então ele vai dizer assim, meu irmão, estou na bênção, varão, Deus está me abençoando, hoje é muito bom, Deus é bom, glória. Você sabe. O presbiteriano, ele é meio disfarçado, sabe? Ele é meio agente secreto. Mas o assembleano, não. Sente junto dele, é uma questão de tempo. Daqui a pouquinho você vai ver, eita, isso aí é crente, é da Assembleia. Mas, meus irmãos, esses homens e mulheres começaram a pregar o Evangelho com deficiência, com suficiência. Eles falam. E hoje, queridos, a Igreja Presbiteriana do Brasil é 0,38% da população brasileira e a Assembleia de Deus é 20% da população brasileira. Quem fala, acolhe. Quem pega, encontra as pessoas a quem Deus quer no seu reino. Deus não nos mandou ficar calados. Deus nos mandou testemunhar. E o problema da igreja de Éfeso era uma igreja doutrinariamente sadia, mas sabia tanto doutrina, sabia tantas verdades, que elas começaram a se voltar, ou começou a se voltar a sua membresia para dentro de si mesma. E Jesus disse, isso está errado. Volte à prática, porque vocês não eram assim. Volte à evangelização. Vocês se lembram que quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim, cumpra o teu papel de evangelista. E Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso. Evangeliza. Se você quer vitalizar uma igreja, você precisa ter uma liderança que seja referência. E aí eu vou propor algo para vocês, no próximo slide. Não quero mudar a igreja toda de uma vez só, não. Quando você vir que há uma necessidade de transformação numa comunidade, que o Senhor lhe mostrou, você reúna em 3, 4 líderes, homens, mulheres da igreja, ore com eles, abra a Bíblia com eles, capacite a eles e diga, nós vamos ser o grupo de contágio desta igreja. Se o problema é evangelização, então a igreja precisa começar a evangelizar. E esses líderes têm que estar fazendo para a igreja estar vendo. Mas também não faça sozinho. Quando os líderes começarem a fazer, peça para que eles chamem 1 ou 2 da igreja, vem fazer comigo. Vem ver como é que isso funciona. E esses levam consigo outras pessoas, e agora aquilo que estava com 5, passa a estar com 17, 18, não sei quantos. E depois esses da igreja que foram treinados, eles agora começam a olhar para fora da igreja. É assim, eu vou começar a fazer com meu amigo, eu vou fazer com meu parente, e aí o evangelho começa a se espalhar. Mas isso não vale apenas para a evangelização, isso vale para outras coisas na igreja. Irmão, se uma igreja não ora, você acha que só pregando de púlpito essa igreja vai orar? Não vai não. Liderança tem que começar a orar. E tem que começar a motivar. E é assim que funciona. Na minha igreja eu vejo, na igreja que eu pastoreio, não tem igreja, minha igreja. Na igreja que o Senhor me deu para cuidar, quando os líderes não dão presença e não dão ali o seu apoio a determinada ação, a igreja entende que aquele não é um programa para toda a igreja, mas para alguns. E eu até compreendo isso. Então, pesa sobre essa liderança. Pense para você. Caminhando um pouco mais,
para chegarmos num aspecto também prático, é que o retorno da igreja de Éfeso, essa igreja aparentemente saudável, essa evangelização precisa ser vivido como estilo de vida. E, meus irmãos, isso não acontece em pouco tempo. A igreja não levou 4 meses para chegar neste problema. Ela não vai sair de lá em 4 meses. Ela vai demorar um pouco mais. Aqui eu vou introduzir algo que amanhã pela manhã eu converso um pouco mais. Isso aqui está em Sérgio Lira, capítulo 1, versículo 13. Irmãos, eu não acredito em ministério de curto prazo na igreja. Eu não acredito. Eu não acredito que aquele pastor que passa 1 ano, vai embora, 2 anos, vai embora, 1 ano, vai embora, 3 anos, vai embora, e vive pulando como que de galho em galho, ele deixa alguma coisa efetiva na vida da igreja. Quando você vê uma igreja que tem um perfil sedimentado, se você imaginar o apóstolo Paulo, 14 anos, 33, 40, 90, você está mais ou menos com 50 anos de existência da igreja de Éfeso. 4 pastores. Paulo, Timóteo, João, que foi um longo pastorado, e agora Onésimo. Esse pastor que está na igreja, que conhece a igreja, que ama a igreja, ele tem o aval da igreja para propor mudanças, porque ele conhece a igreja e a igreja o conhece. Isso não acontece da noite para um dia. Amanhã eu vou dizer alguns princípios bíblicos que levam um pastor a viver a vida de ser pastor da igreja e ser reconhecido pela igreja como pastor. Porque o ministério pastoral não é autoridade imposta, é autoridade conquistada. Leva algum tempo, irmãos. Deixe-me, para fechar, tenho 5 minutos ainda. Eu li sobre uma história de uma igreja que era fruto dessa realidade. O pastor vinha, passava 2, 3 anos, saía, vinha 1 ano, 2 anos, saía. E um pastor chegou nessa igreja. E aí a pergunta que todo mundo fez para aquele pastor foi isso: quanto tempo o senhor vai ficar aqui na igreja? E o pastor ficou preocupado com aquela pergunta logo no começo do seu ministério e disse: vocês me permitem orar? Eu vou dar resposta para vocês. Passou algum tempo, o pastor voltou e disse: irmãos, conversei com o Senhor e eu já tenho resposta de quanto tempo eu vou ficar com vocês. A minha resposta está no quadro de avisos lá da igreja. Quando os irmãos saírem, pode ir lá e está a resposta lá. Sabe o que esse pastor fez, irmãos? No quadro de aviso estava uma escritura de um lote no cemitério da cidade. O pastor comprou um lote no cemitério com o nome dele e disse: esse é o tempo que eu vou ficar aqui com vocês. Agora se coloque no lugar do membro dessa igreja e pense como o coração desses membros olharam para esse pastor. Botou a mão no bolso, comprou o lote, botou lá e disse: se Deus permitir, fico aqui até morrer. A igreja vai dizer: esse homem vai cuidar de nós. Esse homem tem interesse em ser voz de Deus para a nossa vida. Ele está disposto a pagar o preço. Então, meus queridos, leva algum tempo para a igreja entender que você, pastor, você, líder, você que está na frente de uma comunidade, realmente é o homem e a mulher de Deus que está servindo ali como líder. E não está passando ali como um líder. E por fim, irmãos, a volta ao ardor pelo Evangelho é mais uma consequência do que uma decisão. Não dá para a gente dizer assim: vamos voltar.
vamos evangelizar. Não é assim. A igreja precisa se dedicar a conhecer a Bíblia, a orar, a adorar a Deus em verdade. E o amor surge no coração. Eu tenho muita dificuldade quando alguém começa a medir a vida de oração de uma igreja pelas reuniões de oração que essa igreja tem. Eu fico muito incomodado com isso. Porque eu creio que oração é muito mais do que aquele momento comunitário. Eu não estou desprezando, por hipótese alguma, o valor de nos reunirmos para orar. Mas a realidade de que Jesus Cristo disse: eu estou com vocês todos os dias. Gente, você tem essa noção de que o Senhor está com você todo dia? Eu vou terminar contando uma experiência que recentemente eu fiz na nossa igreja, num momento de oração. Eu dividi a igreja em 5 grupos, grupo de 5, onde havia uma cadeira vazia. Passei em cada grupo e disse: irmãos, Jesus Cristo disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Vocês não estão vendo, mas suponham que Jesus Cristo está sentado nessa cadeira. Então tomem a consciência mental de que Jesus está aqui. Peçam para Ele e agradeçam a Ele. E aí eles começaram. Vamos orar, vamos pedir para Jesus? Vamos. Primeiro, todos os 4 fecharam os olhos na hora. Por quê? Eu perguntei: por que vocês fecharam os olhos se Jesus Cristo está aqui? Olhe para Ele. Pelo menos com os olhos da fé, faça esse esforço. Você não está vendo Ele, mas Ele está vendo você. Converse com Ele. E aí eles oraram. Quando eles terminaram de orar, começaram a conversar entre eles. Aí eu disse: Jesus foi embora, foi? Ele foi embora. Vocês estão conversando, vocês aí até deixaram a cadeira de lado, o pobre coitado está ali, ó. Sabe o que está acontecendo com a nossa igreja, irmãos? Perdemos a consciência do Emanuel, do Deus conosco. A nossa oração vira geográfica, só no quarto, só quando está na igreja. Eu não oro na rua, eu não oro em outros lugares. Quando isso acontece, essa igreja precisa ser revitalizada. Precisa voltar o ardor do prazer de estar com Deus, de fazer as coisas de Deus, de falar por Deus, de vibrar por Deus, de expor a sua vida em nome de Deus e de entender que isso começa com você, líder. A ação de uma revitalização vem do Senhor que sabe tudo, para você que está na igreja, que pertence a Deus e que precisa ser trabalhada segundo o coração de Deus. Deu para entender? Faço uma recomendação. Pega as outras 6 cartas e tenta fazer o mesmo. Analisar como era a igreja, que associação da igreja com Cristo tem, qual o problema da igreja, qual o diagnóstico, o que o Senhor propõe para ser feito, qual a responsabilidade do líder. Terminando e fechando. Deixei para o final de propósito. Jesus Cristo disse: se você não fizer o que eu estou propondo, eu virei até vocês e tirarei de vocês o meu castiçal. Vamos ver se são capazes de lembrar. Quem é o castiçal? Quem é o castiçal? Quem é o candelário? Quem é o candeeiro? Estão lembrados? Eu disse na interpretação de Apocalipse capítulo 1, Jesus Cristo disse: é a igreja. Se vocês não voltarem a isso, eu tiro de vocês esse privilégio de ser igreja. Irmãos, isso é talvez a demonstração mais grave das 7 cartas seja esta. Uma igreja que perdeu a sua motivação missionária. Deixou de ser igreja de Jesus, porque não existe outra igreja senão a igreja com uma missão. Ser igreja de Cristo é ser igreja missionária. Curve sua cabeça e vamos orar.
Senhor, quanta coisa nós aprendemos nas Escrituras e o tempo não nos permite, nesse momento, aprofundar. Mas o que desejamos é que a Tua palavra tenha incomodado, tenha chegado de uma maneira forte, profunda e contundente na vida dos Teus servos e servas aqui, fazendo-os refletir, repensar, ser igreja, ser líder da igreja, mas acima de qualquer coisa, ser servo de Cristo, obediente a Cristo, em comunhão com Cristo e instrumento de Cristo na igreja. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que em nós habita. Amém.